Graça e paz, meus amados, estamos aqui para mais um devocional, nosso devocional Caminho da Santidade. Que maravilha! Eu quero nessa noite meditar no nosso devocional de número 36, 36º dia, e eu quero falar sobre um tema muito especial, né? Busque a santificação. Há muito tempo atrás, estourou na internet a história de um ET Bilu. Não vou falar sobre ET, até porque é algo que não creio desta forma como muitas vezes é noticiada. Eu creio sim num ET que esteve entre nós, um extraterrestre, alguém que veio do céu e esteve entre nós. Ele esteve entre nós e a Bíblia diz que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus veio do céu. Se existe um ET, seria ele. Mas a verdade é que Jesus, ao vir, nos trouxe uma mensagem, e a mensagem justamente de nos convidar a conhecer e viver o Evangelho, uma boa notícia, uma notícia vinda do Reino dos Céus. Após a sua partida e a sua ressurreição entre nós, o Senhor deixou homens de Deus que replicaram a sua mensagem. E um deles foi o apóstolo Paulo, que apesar de não ter visto Jesus presencialmente junto com os demais apóstolos, teve uma experiência poderosa com Jesus no caminho de Damasco. Paulo escreve uma carta muito interessante, a carta aos Tessalonicenses, e no capítulo de número 5, versículo 23, Paulo nos dá uma orientação dizendo que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de você seja conservado, irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta carta do apóstolo Paulo é um chamado à santificação. O nosso tema de hoje não é busque conhecimento, como a historinha do ET Bilu, mas é busque santificação. Paulo está desafiando a igreja de Tessalônica e, consequentemente, a toda a igreja do Senhor, a mim e a você, a buscar uma vida de santificação. Essa vida de santificação, meus irmãos, não é nós fazermos como na Idade Média, que alguns monges se trancavam no mosteiro e passavam o dia inteiro apenas rezando e lendo as Escrituras. Eles ficavam dentro de um mosteiro, uma vida monástica, porque entendiam que a única forma de viver uma vida santa, uma vida de santidade, de santificação, era se isolar completamente do mundo. Mas na verdade, à luz das Escrituras, isto não é santificação. Porque por mais que fiquemos numa caverna ou fiquemos enfurnados dentro de um mosteiro, como se fôssemos monges, lá naquele local está justamente o elemento que é o maior causador da falta de santidade: o ser humano. Nós, como seres humanos que vivemos justamente uma vida em que, na verdade, queridos, nós precisamos ter a nossa vida transformada, porque nós somos de fato o objeto da santificação. Veja que santificação, meus irmãos, é uma ação de Deus em nós, não uma ação humana em direção a Deus. Que coisa tremenda! A santificação vem da parte de Deus em nos separar para Ele em um mundo contaminado. Na verdade, santificação é isto, é Deus nos separando para Ele. Assim como na antiga aliança era normal separar objetos. Objetos eram separados para uso exclusivo do tabernáculo, do santuário. Tinha objetos, tinha vasos, elementos, móveis que eram separados apenas para o uso exclusivo do sacerdote, uma vez por ano, muitas vezes. E depois de usado para aquela finalidade, era limpo, guardado para o próximo uso. Foram objetos sagrados, santificados para uso exclusivo do Senhor. Nós temos uma referência a isto em Babilônia,
quando um certo rei chamado Beltesazar, ele traz para o palácio as jarras, os copos, as taças de ouro que eram guardadas no tabernáculo para uso dos sacerdotes, para uso do serviço sacerdotal, uso para Deus, nos sacrifícios de adoração, e ele pega aqueles vasos sagrados, aqueles elementos sagrados, aqueles copos, aquelas taças de ouro, e ele bebe vinho numa festa, num verdadeiro carnaval da morte. E o que acontece? Deus traz juízo sobre ele. Aparece uma mão cortada apenas, ou seja, apenas a parte de uma mão, como se um punho tivesse, uma mão estivesse sobrevoando, e escreve uma frase em aramaico: Mene, mene, tekel, farsim. Pesado foste e foste achado em falta. Como o rei não entende o que está escrito, chamam Daniel. E Daniel lê aquela escritura e fala que Deus vai julgar eles. Por que Deus vai julgar eles? Porque eles estavam usando elementos sagrados, jarros, taças de ouro que foram santificadas para Deus. Então, santidade, ser santo, santificação é um processo de Deus para conosco, em que Ele nos separa de um mundo contaminado pelo pecado, pela mentira, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela soberba, e nos separa para Ele, para nos usar. Usar como, pastor? Nos usar como instrumentos de bênção na vida das pessoas, nos usar como alguém que propaga o Evangelho. O Evangelho que não é apenas uma palavra falada, uma pregação bem feita, o Evangelho que é a boa notícia de um Deus que nos separou para Ele e nos transformou. E Paulo vai dizer em outro texto: quem mentia não mente mais, quem pecava não peca mais, veja bem, quem fazia coisas erradas mudou, a sua vida mudou. Mas entenda que quando pensamos em santificação, não é apenas uma questão comportamental, não é apenas mudança de comportamento, é a consciência de que eu pertenço a Deus, é me conscientizar que eu não peco para me tornar santo. Ah, pastor, eu não faço coisas erradas, porque ao fazer coisas erradas eu não estou me santificando para Deus. Não é apenas isso, é a consciência que você precisa ter, que nós precisamos ter, que porque eu sou santo, ou seja, como eu fui separado para Deus, a consequência de eu ser santo é que eu procuro me guardar do pecado, fugir da imoralidade. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 diz: a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus para com a sua vida, a vossa santificação. Então, é vontade de Deus que você e eu sejamos santos. O que é isso, pastor? O que é buscar a santidade, buscar a santificação? É você ter essa consciência que porque você pertence a Deus, você foi separado para Deus, você é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, um santo jovem de Deus, você foi chamado, escolhido e separado por Deus para uma vida que glorifique o seu nome e para que as pessoas vejam você e vejam Deus na sua vida. Santidade, santificação, acontece quando eu vou me aproximando de Deus. Lembra de Isaías? Isaías, quando ele entra no templo para orar e ele tem aquela visão maravilhosa em que o céu se abre, ele vê a glória de Deus, ele vê Deus sentado em seu alto e sublime trono. E ele vê os serafins bradando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. A primeira coisa que acontece quando somos separados para Deus, para sermos santos para Ele, é que reconhecemos que somos pecadores. E Isaías diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou um pecador, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei.
É isso. Quando nos deparamos com a santidade de Deus, nós reconhecemos quem somos e somos separados para Ele. Portanto, buscar a santificação não é apenas você procurar mudar o seu comportamento na escola, no trabalho, na vizinhança, na sua família, na sua vida conjugal, como esposo, como esposa. Não é apenas isso, buscar essa mudança de comportamento, mas é a consciência de que você pertence a Deus e tudo que você faz deve refletir a glória de Deus. Ao ter essa consciência, naturalmente você vai mudar o comportamento. Algumas vezes eu já falei na igreja que o Evangelho não se trata de mudança de comportamento. O Evangelho se trata de mudança de natureza. Quando o Evangelho nos alcança, ele nos transforma, a nossa natureza é mudada. Ao termos nossa natureza mudada, o nosso comportamento muda. Isso é santificação. Você foi separado para Deus. Eu encerro lendo aqui um trecho desse nosso devocional que diz o seguinte: santidade é, acima de tudo, uma vida que é resultado de alguém que foi transformado por Deus. A santidade não é o preço que eu pago ou esforço ou o esforço que eu faço para ver Deus. É a forma como eu vivo porque vi a Deus. Aleluia! É viver a vida para que Deus seja visto em nós. Aleluia! Que Deus abençoe você, que você possa buscar santificação na presença de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.